tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci e antes de começar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher parda, meu cabelo é longo, liso e castanho escuro. Estou usando calça jeans, um casaco verde escuro e óculos. Estou em um cenário com objetos coloridos e na aula de hoje eu estou sentada. O nome da nossa aula vai aparecer na sua telinha. O que é que eu vou ser? O nome da nossa aula foi inspirado em um poema escrito por Pedro Bandeira. Vamos ler o poema? O que é que eu vou ser? Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batatas. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se eu vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa: quero ser muito feliz. O poema fala de várias profissões. Profissão é o trabalho que uma pessoa exerce. Eu sou uma professora. Essa é a minha profissão. Agora, vamos imaginar se todo mundo seguisse a mesma profissão. Imagine se todo mundo fosse professor. Não daria certo, né? Quem iria cuidar dos doentes? Quem iria construir a nossa casa? Não daria certo. Cada profissão tem o seu valor. Cada profissão é muito importante. Existem diversas profissões, não dá para falar sobre todas, mas na aula de hoje nós vamos ver alguns exemplos de profissões. Vamos ver a primeira. Gari. O gari é responsável por deixar a nossa cidade limpa. Você sabia que quando você joga o lixo na lixeira, você está ajudando a manter a nossa cidade limpa? O trabalho do gari é muito importante e nós devemos fazer a nossa parte. Vamos ver outro exemplo de profissão. Costureira. A costureira trabalha com tecidos na confecção de roupas e outros itens. Essa profissão é muito antiga. As costureiras transformam tecidos nas roupas que nós vestimos. Bom, vamos ver outro exemplo. Vendedor. O vendedor trabalha com vendas de mercadorias. Existem diversos vendedores. Vendedor de carro, vendedor de roupa, vendedor de sapato. Bom, existem diversos. E para nós comprarmos alguma coisa, nós precisamos do vendedor. Vamos ver outro exemplo de profissão. O agricultor trabalha no cultivo da terra. Ele cuida das plantações. Você sabia que essa é uma profissão muito antiga? A agricultura é muito importante para a nossa alimentação. O agricultor planta e colhe os vegetais que nós comemos. Vamos ver outro exemplo. Pedreiro. O pedreiro trabalha em obras, reformando e construindo. Essa também é uma profissão muito antiga, porque nós, seres humanos, precisamos de moradia e os pedreiros trabalham na construção de moradias. Crianças, existem diversas profissões e as profissões vão mudando ao longo do tempo. As profissões mudam de acordo com a necessidade das pessoas. Por exemplo, eu sou uma professora e agora você está me assistindo da televisão, ou do seu celular, ou do seu computador. Então, as profissões vão mudando e algumas profissões mudam tanto que até deixam de existir. Agora, nós vamos ver exemplos de profissões que eram comuns antigamente e que hoje em dia não existem mais. Vamos ver a primeira. Leiteiro. Os leiteiros passavam de casa em casa vendendo leite fresco. Hoje em dia, essa profissão não existe mais. Você conhece algum leiteiro? Provavelmente não. Hoje em dia é mais comum nós comprarmos o leite em uma padaria, no supermercado. E um datilógrafo, você conhece? Vamos ver como era essa profissão. Datilógrafo. Os datilógrafos eram contratados para digitar documentos nas máquinas de escrever. Com o avanço da tecnologia, as máquinas de escrever foram substituídas por computadores. Vocês lembram que no início da nossa aula nós lemos um poema escrito por Pedro Bandeira? O Pedro Bandeira é um escritor e o escritor é o profissional que escreve histórias,
poemas, e o trabalho do escritor também mudou ao longo do tempo. Antes, os escritores utilizavam as máquinas de escrever. Com o avanço da tecnologia, eles passaram a escrever em computadores. Viram como as coisas mudam? Como as coisas mudam? Vamos ver outro exemplo de profissão que antigamente era comum e hoje em dia não existe mais. Telefonista. Antigamente, os telefones não eram tão modernos como hoje. As pessoas não ligavam diretamente umas para as outras, mas para uma central telefônica. Os telefonistas eram responsáveis por transferir as ligações ao seu local de destino. Hoje em dia, nós ligamos diretamente para a pessoa que nós desejamos falar e não precisamos mais de um telefonista. Por isso, essa profissão deixou de existir. Vamos ver outra profissão. Cocheiro. Os cocheiros guiavam os cavalos nas carruagens para transportar os passageiros. Os meios de transporte evoluíram muito e hoje em dia nós temos carros, ônibus, aviões e hoje em dia nós não precisamos mais de transportes que são puxados por animais. Então, a profissão do cocheiro hoje em dia não é mais necessária. Viram, gente? É muito interessante analisar como as coisas mudam e evoluem ao longo do tempo. Bom, a professora do segundo ano fez uma pesquisa com os alunos. Ela pediu para que os alunos pensassem na profissão que eles desejam seguir lá no futuro. E ela também pediu para que eles pesquisassem sobre a vida de um profissional que eles se inspiram. Vamos ver a pesquisa da Alice. O que é que eu vou ser? Profissão: cantora, profissional que admira, Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara foi uma grande cantora e compositora brasileira, conhecida como a Dama do Samba. Ela foi a primeira mulher a ganhar destaque como compositora de enredos de escola de samba. A Alice mora em Madureira e ela gosta muito de samba. Ela se inspira na Dona Ivone Lara. E olha que coincidência, a Dona Ivone Lara também morou em Madureira. Ah, e olha que legal, além de cantora e compositora, a Dona Ivone Lara também foi enfermeira. Então olha que legal, uma pessoa pode seguir mais de uma profissão. Agora vamos ver a pesquisa do Carlos. O que é que eu vou ser? Profissão: atleta, profissional que admira, Raíssa Leal. Raíssa Leal tem 13 anos. É a atleta brasileira mais jovem a receber uma medalha nos Jogos Olímpicos. Raíssa ganhou medalha de prata nas Olimpíadas de 2021 na competição de skate. O Carlos quer muito ser atleta e ele também gosta muito de skate. Que legal, né, gente? A Raíssa Leal, tão novinha, conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, lá no Japão. Bom, o Carlos também quer muito participar das Olimpíadas. Agora, vamos ver a pesquisa da Dandara. O que é que eu vou ser? Profissão: professora, profissional que admira, professora Tayane Lima. Tayane Lima é professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e dá aulas para o segundo ano no Rio Educa na TV. Que legal, crianças! A Dandara quer muito ser professora e ela se inspira na professora Tayane, que também dá aulas aqui no Rio Educa na TV. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a minha caixa das profissões. Aqui dentro tem vários objetos. Eu vou tirar um objeto da caixa e você aí na sua casa ou na sua escola vai adivinhar qual profissional, qual profissão utiliza esse objeto. Combinado? O primeiro objeto é uma vara de pescar. E aí, crianças, qual profissional utiliza uma vara de pesca? Pense um pouquinho. É o pescador, muito bem, você acertou. Vou tirar outro objeto. Qual profissional usa volante para dirigir, para levar pessoas de um local para o outro? Esse profissional dirige carros, ônibus, caminhões. E aí, você já sabe? É um motorista, isso aí, muito bem.
Você aí do outro lado da telinha, sabe o que é isso aqui? É um extintor de incêndios e ele serve para apagar o fogo. Ah, você já sabe de qual profissional eu estou falando, né? Qual profissional utiliza extintor de incêndio ou mangueiras para apagar o fogo e salvar vidas? E aí, você já sabe? Isso mesmo, você acertou. É o bombeiro. Vou tirar outro objeto. Esse é um esmalte. Qual profissional deixa as nossas unhas lindas com esmalte? Você já sabe? É a manicure. Muito bem. O que é isso, você sabe? É uma caneta de quadro. Qual profissional utiliza uma caneta de quadro para ensinar coisas muito importantes? Hein? Você já sabe? É o professor. Muito bem. Ferramentas e um carro. Qual profissional utiliza ferramentas para consertar carros? E aí, pode pensar um pouquinho. Isso mesmo, você acertou, é o mecânico. Muito bem. Bom, agora os últimos objetos. Tinta. Qual profissional utiliza tintas para pintar paredes ou até quadros? E aí? É o pintor. Muito bem. Na aula de hoje, nós falamos sobre profissões e vimos exemplos de várias profissões que existem na nossa sociedade. Bom, você aí de casa, do outro lado da telinha, não se preocupe, você ainda tem muito tempo pela frente para pensar na profissão que você vai seguir. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes eu vou deixar um desafio. O que é que eu vou ser? Pense em uma profissão que você se identifica e pesquise um profissional que você admira. Olha que legal, crianças, vocês vão fazer a mesma atividade que os alunos do segundo ano fizeram. O que é que eu vou ser? Profissão e profissional que você admira. Você pode pesquisar a vida de um profissional que você gosta muito, que você se inspira. Inclusive, esse profissional pode ser uma pessoa que mora com você. Bom, foi muito bom estar com vocês na aula de hoje. Vocês podem ter acesso a esse desafio e a um quiz dessa aula no seu aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia. Qualquer dúvida, você pode perguntar para um profissional, que é o seu professor ou a sua professora. Aguardo vocês nas próximas aulas. Beijos. Tchau!